Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Olá, de volta o podcast do Rua da Margem, aqui no canal Adjuntos. O Rua da Margem é um portal www.ruadamargem.com que está desde 2018 no ar, e uma das matérias que estão lá no site é sobre o documentário que é Um Filme de BR, que é um documentário dirigido pelo Wender Zanon, que é o meu convidado de hoje. Tudo bem, Wender? Ei, tudo bem? Muito obrigado aí pelo espaço para a gente falar dos trabalhos, né? Você pode conferir a matéria sobre Um Filme de BR lá no Rua da Margem. O filme estreou agora, no dia 27 de setembro, no Festival de Cinema de Canoas. Depois ele passou também ali na Cinemateca Capitólio, tá agora no início de outubro, e vai entrar em circuito, vai estar disponível em alguma plataforma, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso. O importante é que Um Filme de BR é um filme sobre a BR-116, né, que atravessa, que corta a cidade de Canoas. E o Wender é um canoense, né, de primeira, nascido e criado em Canoas. E eu estava me lembrando que Canoas é uma terra de cineastas, sabe? Porque um grande amigo meu, Nelson Nadotti, um pioneiro do cinema gaúcho contemporâneo, né, lá nos anos 80, ele começou a agitar no movimento de Super 8, que tinha o Giba Assis Brasil, que tinha o Carlos Gerbasi, e que foi ali uma retomada do cinema gaúcho. Foram os caras que criaram uma linguagem urbana para o cinema feito no Rio Grande do Sul. Aliás, é do Nadotti e do Giba Assis Brasil o primeiro longa-metragem em Super 8, né, que é o famoso Deu Pra Ti Anos 70, né, que é de 1981. E o Deu Pra Ti Anos 70 tinha participação especial de artistas como Ney Lisboa, Júlio Reni, Agostinho Lix, Vander Wildner, e o próprio Gerbasi participa do filme. E é também o primeiro filme do Werner Schulman. Então tu vê que a galera que já estava... Tudo em volta ali do trabalho dessa rapaziada, e o Nadotti era um dos caras pioneiros, dos caras mais atuantes ali. Depois, em 82, ele se radicou no Rio de Janeiro e passou a fazer parte da equipe de roteiristas da Rede Globo. Eu acho que ele está até hoje lá, eu acredito, né? Então, Canoas já tem essa coisa, né? Tem essa marca do cinema, na história do cinema gaúcho, né? E tu fizeste, na verdade, uma trilogia, né? Um Filme de BR é o terceiro filme de uma série de trabalhos que tu fizeste, que estão focados em Canoas, né? Eu queria que tu falasse um pouco como é que tu começou a projetar, né, esses filmes sobre a tua cidade, né? Então, acho que o primeiro filme é o This is Canoas Not Poa. Ele foi lançado em 2020. This is Canoas. This is Canoas. Que é inspirado numa... A referência do nome, ela vem de uma coletânea de hardcore, assim, que se chamava This is Boston, Not LA. This is Canoa, Not Poa. Isso. Quer dizer, isso é Canoa, não Porto Alegre. Isso. Uhum. Sim, pra brincar também com essa coisa da... O que é o centro, né? Porque se a gente tá lá em Canoas fazendo as coisas, o nosso centro acaba se tornando Canoas, né? Então, Porto Alegre é o que tá de fora, assim, e não é o contrário, assim. Mas também tem essa referência com essa coletânea de hardcore, então esse nome é um nome que eu usava já, porque eu venho da cena musical, assim. Então, eu lembro, assim, que, tipo, eu comecei a sair de casa, assim, pra me envolver com essa cena artística, autoral, assim, né? Eu tinha ali de uns 16 anos, assim, eu já caí na música da cidade, assim, era um período muito interessante. Que época é isso? Isso era, acho, 2006, 2000, por aí. Primeira década dos anos 2000.
E era um período que hoje, assim, né, olhando pra trás, tu entende, assim, que era uma época efervescente, assim, porque tinha muito estúdio, tinha mais de uma loja de disco, tinha lugar pra tu comprar equipamento, saca? E tinha vários lugares pra curtir uma noite, e o interessante era que tu curtia uma noite, mas para a realidade da cidade, tu tinha, tipo assim, 3 lugares pra escolher pra ir ver um show autoral, assim, né? E hoje em dia não é mais a realidade da cidade também, porque a gente vê, né, muitos pubs com música cover, e nada contra, mas a gente vem desse espaço, assim, da independência de querer fazer um trabalho artístico, claro. assim, né? Mas enfim, daí logo que eu caí, assim, saí de casa, assim, pra curtir o rolê na cidade, eu já fui abraçado por esses grupos locais, assim. De música? De rock? De rock. Eles tinham uma associação, assim, que também era o início dessa coisa de coletivos musicais, né? Também que bombou muito pelo Brasil. Então, essa galera organizava as coisas na cidade, me abraçaram. E eu lembro que eu fui num show, fui no outro. Aí, no terceiro, quarto eu já tava na organização, assim. Que era uma coisa muito super democrática, assim, de... E eu lembro que a coisa do coletivo, assim, a gente fazia reunião. Vai ter show tal dia. Antes vai ter uma reunião. Quem quiser tocar, vai na reunião. Daí na reunião, assim, quem leva o quê? Era uma coisa, tipo assim, levanta a mão quem tem um cubo de guitarra aí pra levar, sabe? Tipo, tudo na base do improviso ali. Mas tinha essa organização, mais espontaneidade, assim, né? Mas essa coisa da coletividade, assim, enfim. Aí acho que isso acaba marcando muito, assim, essa minha trajetória pra onde eu vou ir, o que eu vou pensar também. Porque daí logo depois eu acho que acabo sendo influenciado, assim, por esse trabalho de alguma forma. Daí eu vou entrar na faculdade de jornalismo, assim. Então, acho que é meio isso. Acho que esse início, assim, na cena musical vai ter uma referência, assim, pra esse meu daí E aí, uma coisa que eu... Fazendo essa conexão, né? Depois de um tempo, assim, eu montei minhas bandas, fui fazer meus projetos e também fui fazer os meus shows. Daí, tinha um show que eu precisava dar um nome, daí eu dei um nome de Descanoas Not Poa. Esse título é muito legal, né? É muito bom porque ele tem uma... Ele brinca, né? Com uma realidade que é essa coisa de Canoas. Ao mesmo tempo que Canoas... é parte é uma cidade importantíssima da grande Porto Alegre, né? E ao mesmo tempo não é Porto Alegre, né? Tem uma ambiguidade nessa relação de Canoas com Porto Alegre, né? E o que tá à margem, o que é o centro, né? Tu estava comentando que para vocês o centro é Canoas, né? Porto Alegre está no horizonte, né? Tá na paisagem, tá ao longe, né? Ao mesmo tempo, para tu se constituir como artista, enfim, como em qualquer área profissional, sempre se acredita que tem que ir para a cidade grande, tem que ir para o centro maior. E ao mesmo tempo, na tua cidade, tu tem a raiz, tu tem a autenticidade, né? A coisa mais íntegra, né? Da tua história, né? Então, eu não vi o filme, né? Mas eu imagino que, pelo título, deve brincar um pouco, quer dizer, não só brincar, mas deve fazer refletir sobre essa relação ambígua de estar próximo e, ao mesmo tempo, distante de Porto Alegre. Sim, esse filme ele já abre com essas provocações e essas reflexões sobre os benefícios de estar próximo, mas também o que isso... Ofusca. Mas acho que é muito interessante, porque aí também acho que o papo ele acaba indo para uma coisa sobre descentralização da cultura, né? E que é pensar isso, assim, né? Porque a gente vai ter em qualquer cidade, né? Isso não é uma exclusividade de Canoas, e até o filme acho que ele traz isso, porque a gente teve todo um trabalho de pesquisa, assim, de mapear lugares que receberam shows, né? Porque esse primeiro filme, ele é como a gente conversou antes, né? Até para fazer a reportagem no Rua da Margem. Esse filme é sobre a cena musical de Canoas, né? Isso, sobre a cena roqueira independente. Assim. Então, é isso, né? A gente não tinha falado sobre isso, mas é importante pontuar isso. Isso, então a gente fez um trabalho, assim, de pesquisa e a gente levantou um nome, tipo assim, de umas 500 bandas da cidade, desde os anos 80 e, tipo, uns 80 lugares que receberam legal. Shows. Mas os lugares é, tipo assim, X do Paulinho que teve um show na vida, sabe? Então também tem essa coisa... Isso é literal, o X do Paulinho? Não, isso agora eu inventei, mas alguma coisa... Trailer, né? Alguma coisa semelhante, porque também tem isso, né? Eu lembro que tinha um período das casas de shows, assim, que eu peguei, mas logo depois... E aí também ouvindo as histórias, então antes também tem shows em lancheria, assim, porque são os lugares que dá pra fazer. Na minha rua ali, eu morava na Matias, na Rua Torres, teve um período que acho que durou uns 2 anos que tinha os shows na cancha de futebol de areia da Sônia. E isso aí, o nome agora é verdade. Então era final de semana, ela fechava a cancha e rolava uns shows ali no barzinho, assim, mas tipo assim, era uma cancha de areia ainda, sabe? No final da rua, olha assim.
Então, acho que tem essa coisa da... Aí, sim, falando da descentralização, né? Mas por onde esses artistas passam, né? Quais os lugares que eles procuram para tocar? Quais são os lugares que vão abraçar, né? Mas também tem uma grande cena que eles movimentam, né? Então, acho que o filme era para refletir sobre isso, assim. Sobre esses espaços, né? Onde a gente... Porque Porto Alegre, às vezes, é tão próximo, mas às vezes tão distante, né? Ainda mais para quando tu é jovem, não tem muita grana para sair, né? Mas esse teto do filme, assim, é que pra mim que marcou muito também, e aí acho que vai estar ligado com essa minha trajetória indo cursar jornalismo, é que eu lembrava, assim, que saía na noite, assim, e acabava no grupinho dos mais velhos, assim, e os fulanos, assim, tipo, tem fulano de tal, teve uma banda aí, era muito boa a banda, daí, tipo, como é que eu faço pra escutar? Daí, vai lá em casa, um dia eu te gravo a fita, né? Ou, tipo, tem que virar amigo dele pra ver se ele libera as gravações, porque ninguém tem. Uhum. Então, também tem essa coisa da história oral, assim, que eu já sentia naquela época que, tipo, se ninguém documentar isso, pode se perder. E, enfim, daí pra mim era uma coisa muito rica, né? O teu olhar já de registrar isso já tava ali aguçado. Já tava ali, assim, e pra ter uma noção, acho que o Descanoas eu faço em 2021. Ali eu tinha 30 anos... Então, tipo, passou uns 10 anos, assim, tipo, desde da ideia de se interessar por um registro até conseguir e de fato trabalhar nisso, né? O cinema também tem isso, né? O cinema demora, né? Ele não é ele tem um processo, né? Vagaroso, né? E pelo que eu tô olhando aqui, são 40 anos da história do rock em Canoas, com ênfase em eventos e lugares que serviram de pontos de aglutinação da cena do rock local. Quer dizer, são várias gerações ali. Tu teve que fazer uma pesquisa bem abrangente. Sim, inicialmente a gente queria falar a partir dos anos 90, porque tinha um bar muito tradicional que era o Gullis, que era um bar que recebia essas bandas punks da cidade, assim, e ele é um bar meio icônico, assim, pra quem é desse movimento do rock mais pesado, punk, hardcore, metal, assim. É um bar muito falado até hoje, assim, tipo... Que ficou na história. Ficou na história, e é isso, tava lá em Canoas, assim... Então eu queria partir dele porque era onde os meus amigos mais velhos também tinham mais histórias e isso, assim, quando eu comecei a ir... É uma referência. Era minha referência local, mas daí nessa pesquisa a gente começou a conhecer outras coisas. Acho que também, conhecendo coisas novas, tu tem desperta um interesse maior, tipo assim, como é que a gente não sabia desse festival nos anos 80 que teve no parque, sabe? E é legal também a tua visão como realizador, né? De ter esse interesse em olhar para trás, né? De não achar que a cena roqueira começou contigo, né? E não só nos anos 90, mas também os 80, de ter essa perspectiva mais de longo prazo, né? E porque também, assim, se eu já tinha aquela eu já tava... Bom, eu sou nascido dos anos 90, né? Então, se os meus amigos mais velhos já estavam com essa coisa de... Essa história tá se perdendo, imagina quem veio antes, né? Sim. Então também enfim... Aí acho que teve descobrir uma cena nos anos 80 e... tu conseguiu imagens das coisas mais antigas, da década de 80? A gente conseguiu algumas coisas com as próprias pessoas, mas ele também é um filme feito muito às pressas, porque ele foi feito por conta da Lei Aldir Blanc, e era uma lei emergencial, assim, a gente tava naquele período de pandemia, assim. Então ele é um filme feito, tipo, em 3 meses, assim... Com urgência. Com urgência, por conta das prestações de conta da lei e também... E aí, voltando nessa palavra descentralização, porque é o legal da lei, né? E aí, agora como a gente teve a Lei Paulo Gustavo, que o filme de BR foi contemplado, mas ressaltando as importâncias dessas políticas, né? Elas enviam, né, entre aspas, injetam essas granas nos municípios. E os municípios, às vezes, também não sabem administrar isso, porque tu nunca teve uma verba para cultura nesses lugares. Canoas tem alguns editais, assim, só que são menores. E aí tu tem uma grana que começa a movimentar coisas maiores, assim. Então, acho que também até os próprios gestores não... Estão aprendendo. Estão aprendendo. Então, naquele período, eu lembro que todo o projeto, assim, a gente fez a pesquisa. Claro que eu já tinha ideia, já tinha muita coisa ascunhada, assim, mas a pesquisa foi feita em uns 2, 3 meses, online, assim, mas... enchendo o saco de todo mundo, mas era uma época que tava todo mundo em casa, todo mundo na internet. Isolado, né? Então, acho que isso colaborou para esse engajamento, assim. E o filme todo... Todo mundo tá mais disponível também. Mais disponível. E aí, uma coisa, assim, interessante também desse período, assim, que hoje eu olho, é que o filme, quando ele foi lançado, ele teve uma repercussão muito positiva, assim. E uma das coisas que eu sinto é que era exatamente isso. Tava todo mundo em casa com saudade de dar uma banda, de dar um rolê, assim.
E aí, quando o filme foi lançado, eu lembro que, tipo, na semana era aquela coisa de, tipo assim, tu começou a segunda, mas já tá pensando na sexta, sabe? De o que vai fazer, assim. Então, rolou uma comoção, assim, de que a galera tava com saudade de estar junto, assim. E o filme, acho que ele fala muito sobre isso, né? Sobre esse poder da cultura e do fazer artístico independente, assim. Porque, na verdade, banda é meio isso, assim, né? É tu se reunir com os amigos fazendo um som. O rock, por natureza, é isso, né? E... Tem esse perfil. E aí o segundo filme que tu fez, né, dessa trilogia, Ensaio sobre uma Cidade, de 2022. E aí, bom, aí nada mais canoense do que falar do avião, né, da Praça do Avião, né, e toda uma simbologia que ele tem, né, eu acho que é um dos símbolos, talvez o símbolo mais conhecido, né, da cidade. E aí, assim, fazendo This Canoas, eu sempre gostei muito de cinema, assim, de pesquisar, estudar e meio cinéfilo, assim. E aí fiquei muito, muito contente de estar fazendo o filme e muito motivado e empolgado, assim. E aí, montando This Canoas, me vieram outras duas ideias. Daí essas ideias foram concluídas agora, ou concluídas em aspas, né? Mas podem virar outras coisas também. Mas daí tem um Ensaio sobre uma Cidade, que é esse curta que a gente lançou ano passado. E o filme de BR também, ele surge nesse período. Do ano passado, de 24. De 2024. E é isso, assim, porque daí a gente pensa que também Canoas é uma cidade de transportes públicos, né? Porque... Ou de transportes, porque tu tem a canoa, né? Que dá o nome da cidade. Tu tem o trem, que na verdade é o primeiro grande transporte, assim, que tá na origem da cidade. E a cidade, ela é cortada tanto pela BR quanto pelo trem, né? Tem essas divisões, assim... E tu tem o avião também, que é o grande símbolo da cidade, né? Que, enfim, aí é essa ligação, né? É curioso, né? É curioso, né? Enfim, mas é isso, né? Por que Canoas tem como cartão postal o avião, assim, né? E aí acho que esse curta vem dessa reflexão, assim, de pensar essa simbologia, o que aquele avião representa, né? E é um avião de verdade ali, né? Avião de verdade. É um avião inglês, de fabricação inglesa, né? Não sei se é da guerra. Se eu não me engano agora, assim, posso estar falando uma besteira, mas... Da Segunda Guerra? Minha pesquisa vai que tipo, é o primeiro avião adquirido pela Força Aérea, assim. Também ele foi trocado, né? Tipo, por produtos, assim. E aí é curioso, Troca assim... de banana, alguma coisa? Tipo essas coisas, assim. Foi um escambo, assim. Uhum. E daí é curioso isso, porque daquele avião... Aí o que a pesquisa, assim, a gente levantou de conceito... Por que a gente precisa falar desse filme, né? Porque aquele avião, ele foi posto ali em 68, no ano do AI-5. 68, E é isso, assim, tipo, o canoense da Gema, né? A galera não fala sobre a militarização desse símbolo. Eu não vejo... Porque é uma cidade muito militar, né? Super. Mas isso, assim, essa história local... Porque ela é sede da base aérea de Canoas, né? E do Comando Aéreo Sul. Então, sempre foi... Eu tenho a impressão até que na época da ditadura, algumas cidades não tinham eleição por da fronteira. E as Canoas acho que também se enquadrava nisso, né? Por ser uma cidade estratégica para a segurança nacional. É curioso, assim, que um pouco antes da emancipação da cidade, quando a Canoas pertencia a Gravataí ainda, os militares vão para essa região ali onde estava se desenvolvendo um centro, uma zona industrial de Canoas, então eles também colaboram com a emancipação da cidade, então... Eles estão na origem. Eles estão na origem dessa emancipação. Os primeiros jornais, as primeiras salas, os primeiros intelectuais, assim, essas coisas... A biblioteca pública de Canoas leva o nome de um militar, assim, mas, enfim, né? Então, tem esse apego, né? E aí, como tu falou, Canoas, ela não era uma área de segurança nacional até 68. Então, tu tem a ditadura em 64, permanece um tempo Canoas mesmo com essa zona da base ali. E em 68, em janeiro, o avião é posto na praça. Ali no meio do ano vai ter as eleições para prefeito e o prefeito da cidade ele perde essas eleições. E aí Canoas é declarada área de segurança e o prefeito é mantido no cargo. Então existe todo... Quer dizer, foi uma coisa casuística. Existe toda uma leitura a ser feita aí. Além de que quando esse prefeito faleceu, que é o Lagranha, que é um prefeito tradicional da cidade, porque eu lembro assim de infância ter passeata dele e as pessoas distribuíam máscaras dele para a criançada, assim. Mas então quando ele morreu, a viúva dele doou algumas coisas pro museu da cidade e entre essas coisas ela doou umas cartas confidenciais dele caguetando pessoas da cidade para os militares. Sim, foi favorecido, né? Que os militares mantiveram ele no poder, não foi à toa, né? Exatamente. E assim, daí
o que esse filme ele desperta, né? Porque aquele avião que ele tá ali, ele também é o mesmo modelo do avião de 61 que iria bombardear o Palácio Piratini. Olha só. E aí teve Não é o aparelho, aquele aparelho, mas é o mesmo modelo. o mesmo modelo. E aí tem um livro do... F8, né? Gloster Meteor F8. Isso. E aí tem uma documentação que diz assim que mandaram um avião sair da base de Canoas para bombardear o palácio. E aí teve um grupo de sargentos, assim, que são esses conhecidos sargentos da legalidade, que impediram o avião de sair da base aérea. Entre esses sargentos está o Alfeu de Alcântara Monteiro, que ele foi morto no dia 4 de abril de 64, e 50 anos depois a morte dele é reconhecida como sendo a primeira vítima da ditadura militar brasileira. Então tem essas conexões do... Quer dizer, os aviões iam bombardear o palácio porque o governador Leonel Brizola estava comandando uma resistência nacional do Palácio Piratini para assegurar a posse do Jango, né? Do João Goulart, que era o vice-presidente eleito. E com a renúncia do Jânio Quadros, o Jango deveria ser empossado e houve uma tentativa ali de golpe militar ali, de impedir, né, a posse do Jango, porque ele era muito à esquerda. Então essa é a história. E é curioso que ele também trazer essa história nacional para tratar uma história local, assim, né? Então, esse filme, ele nasce de querer falar desse símbolo do avião. E aí também, curiosamente, esse avião que ele tá nessa praça, que tá na BR, aí a ideia do filme era debater essa figura do avião com o monumento do Alfeu de Alcântara Monteiro, que quando a morte dele foi reconhecida, ali 50 anos depois, na Comissão da Verdade, inauguraram um busto dele numa praça também na BR, que é aquela praça de quem que tá saindo de Porto Alegre indo sentido Canoas, é aquela praça do Letreiro de Canoas. Só que ela é uma praça que fica embaixo de um viaduto, é uma praça rebaixada. Pouco vista. Visível. Uhum. Então, botaram um busto dele lá que durou... Escondido, que durou um ano. Uhum. Até hoje o busto dele não foi posto novamente, nem nada, né? Ele foi roubado, é isso? Existem muitas situações, porque tem uma tinta verde onde estava o busto dele. Então, também nas entrelinhas dá pra se entender que possa ter sido algum... Um ato político, assim, né? Mas também é isso, era tratar isso. Por que esse busto aqui, que também foi posto na BR, tá num lugar escondido, esse avião que tá desde 68 aqui, vira o cartão postal da cidade, ninguém fala dessa relação dele com essa tentativa de golpe em 61, porque, sabe, ninguém fala desses sargentos que impediram que o avião voasse, né? Porque se o avião tivesse voado, se tivesse bombardeado o palácio, teria sido um tremendo crime da história do Brasil, quem passa ali pela BR-116, por Canoas, não sabe nem metade dessa história, né? E os próprios canoenses não sabem também. Então a ideia do curta era provocar isso, provocar essa reflexão, assim, né? E essas relações. Aí o filme também apresenta outras questões, assim, ligadas à preservação de patrimônio, histórias e memórias, né? Mas ele meio que nasce com essa vontade de, pô, vamos falar desse avião, por que a gente não tá falando dele, né? O que ele representa pra cidade, né? Ou por a gente não fala dele, o que isso quer dizer também da cidade e da nossa história, assim, né? Eu acho que tem muita história... Aliás, essa tem muita história interessante, assim, que acho que daria... Já teve outros trabalhos, né? Mas eu também acho que tem muitos trabalhos acadêmicos sobre essa história política, mas tem muitos detalhes, assim, até, por exemplo, assim, quem mata o Alfeu de Alcântara Monteiro é o sobrinho do Castelo Branco, que é o primeiro presidente da ditadura, né? Militar. Então ele também, ele é escanteado da base, mas ele tem uma promoção dentro da carreira militar, então também tem isso. Ele foi morto em Canoas. O Alfeu de Alcântara Monteiro, sim, morreu no dia 4 de abril em Canoas, ali na base aérea. Então tem muita coisa. Muita coisa, né? Mas muito legal que tu foi mexer com isso, né? E o terceiro filme da trilogia é justamente o filme sobre a BR-116, um filme de BR. Então, a BR-116, a gente até estava conversando outro dia, né? Se é a maior rodovia do Brasil ou não, né? A gente pesquisa, assim, a maior parte das indicações é de que realmente ela é, né? Com 4.500 quilômetros de extensão. Ela percorre o país de norte a sul, cruza 10 estados brasileiros. Ela começa em Fortaleza, no Ceará, e vai até Jaguarão, né? Na fronteira aqui do Rio Grande do Sul, quase com o Uruguai, né? E ela tem essa característica, assim, ela em muitos lugares, nesse percurso todo, ela corta a cidade, né? Corta cidades pequenas, corta a cidade grande. E no caso de Canoas, ela praticamente divide o território, né? E ela, como tu falasse, a cidade é muito marcada pela ferrovia e pela rodovia, né? E o filme é justamente sobre isso, né? Um filme de BR e o impacto que essa mega estrada
provoca na vida das pessoas, né? Que vivem ela como um cenário urbano, né? Como uma parte da vida delas, né? E ao mesmo tempo as pessoas estão passando, né? É uma ideia quase de cinema mesmo, né? Ao mesmo tempo que as pessoas passam por Canoas, né? E veem Canoas assim pela janela do carro, né? Ao mesmo tempo quem mora em Canoas, né, é impactado por essa estrada, né? E Canoas, assim, ela, como eu falei, ela é ligada aos transportes, né? E teve um Os período... modais. E teve esse período da cidade que ela tem esse progresso, né? Aí botamos também, entre aspas, o progresso ao redor da BR. E hoje em dia tu vê que tem esses pontos, assim, que não são exclusivos de Canoas, acredito, né? Porque acho que isso deve se repetir, mas tem um ponto da BR que ela tá abandonada em Canoas. Tem aquela região central onde tem mais movimento, depois... Abandonado em que sentido? Prédios em algumas disputas, né? Exatamente assim. Desabitados. Desabitados, assim. Então, tu vê, assim, pior que nesse trecho que tu saiu de Porto Alegre e entrou em Canoas, tu vai ver que acho que a primeira parte daquele período da Niterói, assim, é muito prédio desabitado, assim. Aí depois tu vai ter, perto das estações, tu vai ter algum movimento, algum comércio, assim. Mas, enfim, acho que tem muitas facetas da BR na cidade, né? Enfim, e também tem essa conexão, né? De sair lá de Fortaleza e até quase a fronteira com o Uruguai, ligando cidades e dividindo outras também, né? E Canoas, assim, para quem... a BR acho que não só é importante para quem é de Canoas, mas da região, mas percebe isso, né? Porque, por exemplo, eu na Matias, para ir para um bairro do lado de lá, tu tem essa coisa de atravessar a cidade, né? Você tem que atravessar por viadutos e passarelas, Atravessar né? a BR. Atravessar a BR. Então, tu tem Para se conectar com outras regiões, tu tem que necessariamente cruzar ela. E até agora, assim, no ano passado, por conta da enchente, tu vê que é um lado da cidade que alagou, o outro lado não também, né? Então, tem essas divisões... sociais também. Não só geográficas, mas sociais também, né? Enfim, tem essa parte alta da cidade que fica de um lado da BR, e a parte, né, que acabou alagando ficava nessa parte baixa, né? Então, acho que a ideia era essa, assim, trabalhar com todas essas poéticas e símbolos e significados que a BR pode trazer, né? E ela é muito presente nessa vida, né, de quem é canoense, assim, por esse ir e vir e cruzar a cidade. E também essa estrada que, assim, passa por todos os bairros ali, né? Enfim, te dá esses acessos para... E vocês, como é que o filme foi feito? Vocês saíram com a câmera na mão, assim, cruzando as pessoas aleatoriamente? Vocês selecionaram personagens? São 17 depoimentos, né? Como é que foi a produção disso, o planejamento disso? Então, ele é muito influenciado, assim, acho que o farol do filme é o Edifício Master, do Eduardo Coutinho, desde o início. Mas que é o grande documentarista brasileiro, né? Enorme referência, assim, também nesse tipo de documentário de conversa, escuta, né? Mas aí também tem... deixar as pessoas falarem. E tem isso, assim, desde o início do filme, tem essa coisa de vamos pegar esse edifício e botar ele na horizontal, que é a BR, né? Então acho que tem essa referência desde o início. É o Edifício assim. Master transformado numa rodovia. O Edifício Master é um dos documentários do Eduardo Coutinho, é de 2002. O Eduardo Coutinho morreu em 2014, aos 80 anos. E aí tem outras ideias que vão atravessar essa concepção do projeto e vão alimentar essas referências e conceitos, assim. Então tem muita coisa que a gente vai beber, assim, ali da geografia, assim, e mesmo que superficialmente, acho que uma ideia, às vezes, mesmo superficial, ela pode ter um poder de te impactar, assim. Então, o que a gente pensou para organizar o filme era como é que a gente montaria o filme, né? Então, a gente precisava montar uma equipe de pesquisa que foi feita por 4 pessoas, que ficavam divididas em duplas, e ficavam alternando essas duplas num período de 2 meses. Então, a ideia era vivenciar a BR, sair para caminhar. Então, a gente também tem esse conceito de caminhar para conhecer o lugar e é uma caminhada como uma prática, né, de artística, assim. Então, a gente organizou Isso previamente, antes de filmar. Antes de filmar, mas já filmando também, porque daí a gente organizou essas pessoas, elas saíram para caminhar. Aí, a ideia que a gente tinha era, tipo, fazer 5 dias na semana, 4 horas por dia, porque essas pessoas, elas precisavam conhecer o espaço e que as outras pessoas que estavam no espaço conhecessem elas também, porque elas deveriam, né, ser essas figuras presentes da BR. Então, para fazer isso também, a gente já deu uma câmera para cada dupla e um gravador. Então, a ideia era documentar esse processo de conhecer e caminhar a BR, né? E com o objetivo também... Documentar o próprio processo de fazer o filme, de preparar o filme. Isso, porque acho que também tem isso, é um filme de processo, assim, né? Muito importante o caminhar
do filme, como é que a gente chega no resultado final, né? O caminhar também simbólico e o caminhar de fato de caminhar. Acho que é um filme meio disso, assim, é um filme meio de deriva, assim, que o que importa é tu caminhar, o que tu percebe ao caminhar, né? Então... E é curioso, porque é um filme sobre uma BR que privilegia, o foco é o caminhar e não o dirigir, né? Não andar de carro. Então também acho que tem essa... Criou uma ambiguidade, mais uma, né? Mas acho que o filme ele tem muito disso, assim, também, em muitas das histórias, por exemplo, assim, que são apresentadas, acho que isso acabou vindo ao natural, mas também é isso, quando a gente fala na BR, a gente pensa no carro, mas o objetivo do filme e o conceito desde o início estava nesses pensadores que falavam sobre o caminhar como um gesto político, né? Então a gente vai buscar essas fontes e vai entender como a gente vai botar isso em prática numa pesquisa. E aí a pesquisa era caminhar mesmo, mas então, né? esse primeiro processo é fazer um reconhecimento de terreno, de território ali, já gravar alguma coisa e tal. E depois vocês recontataram aquelas pessoas e fizeram entrevistas mais prolongadas, é isso? É isso. Nesse primeiro momento, então, a galera ali fez entrevistas, assim, né? Que a gente chama de pré-entrevista, achou umas 60 pessoas por aí. Primeira seleção, 60 pessoas. Mas a primeira seleção é isso, assim, tipo... Porque daí a gente fez uns flyers também pra galera ficar largando em caixa de correio. Conseguiu uma matéria ali no Jornal da Cidade, o Diário de Canoas, que, tipo, pra validar, a gente fez um site também pra isso, né? Pra galera chegar a abordar alguém e não pensar que é golpe nem que é um bando de louco, né? Mas vamos checar com todas essas certificações. Então a gente fez crachazinho, camiseta, né? Fez tudo bonitinho, assim, pra galera poder abordar essas pessoas e ter essa... Sem susto, né? Sem susto, assim. E se tornar esse personagem, porque teve muita coisa, assim, que foi, tipo, gente que mandou e-mail porque pegou um flyer, gente que depois de tanta insistência dos pesquisadores topou dar uma entrevista, ou os pesquisadores foram numa loja, daí falaram na loja ninguém queria, mas indicaram uma outra pessoa. Essa pessoa acabou entrando no filme até. Mas tem essa coisa de se tornar esse personagem, esse caminhante da BR também, né? Então... E que tipo de depoimento que as pessoas dão? Então, acho que ele é filme que ele se passa na BR, né? Mais do que contar a história da rodovia, ele conta histórias de vida, assim, né? Então, a gente tem muita história de amor, muita história de trabalho, assim, né? Acho que tem história de... Por exemplo, você tem uma entrevistada que eu gosto muito, que é a Mara, que ela fala... ela é uma ótima... Uma pessoa muito expressiva, assim, né? E ela fala... Ela tem muitas filosofias interessantes que ela comenta, assim, tipo... fiquei casada há 10 anos, não sei o que, as pessoas falam que não deu certo, mas, pô, se eu fiquei casada há 10 anos, quer dizer que eu dei certo, né? Durante 10 anos deu certo, né? Então tem uma linguagem popular, assim, nesses depoimentos, então eles vão muito por esse sentido, assim, são pessoas que a gente encontrou na BR, que trabalham, moram, tem alguma relação, assim, tem um motoboy que o ponto ali da galera estacionar as motos fica na BR, né? E interessante também que esse lugar não fica mais na BR, porque agora começou a construção de um túnel que era prometido já há muito tempo e a galera teve que vazar dali também, então o documentário já é um passado, né? A cena urbana, ela é dinâmica, né? Ela tá sempre mudando, né? Sim, e isso é muito interessante de observar no filme, assim, também, né? E essas mudanças recentes, assim, né? Acho que tem muito isso, assim. Tipo... Quer dizer, o filme ele não é literal, assim, não é, eu olho a BR todo dia, eu atravesso a passarela todo, não é isso. É mais sutil, né? É a história das pessoas que vivem ali, né? Não necessariamente, não há uma relação direta com a BR está ali onipresente. É um filme sobre BR, um filme de BR, não é um filme sobre a BR. E isso, acho que essa territorialidade, ela tá presente nesses depoimentos, assim, por exemplo, tem o Maurício, por exemplo, ele trabalha numa loja de sofá ali na BR, e além dessa relação dele trabalhar ali há muitos anos, assim, ele tem uma relação que ele muito forte no depoimento dele, que ele lembra da mãe, assim, então a relação dele também é de... Essa citação que acaba entrando dele no filme é uma relação, tipo assim, quando ele começou a trabalhar lá com 18 anos, às vezes ele não tinha um rango pra levar pro outro dia no trabalho, mas a mãe levava pra ele até a BR, então ele encontrava a mãe numa passarela na BR pra pegar o almoço, assim. Uhum. Então, a BR como cenário. A BR como cenário, acho que a BR ela tá sempre conectada em alguma forma nessas histórias de vida, assim, e aí são dos mais variados pontos, né, desde... festas, essa história da mãe que leva o lanche, um cara que tem uma casa noturna na BR, né? Então, de alguma forma, essa BR, ela atravessa o filme dessa forma, assim. Porque ela tá ali na vida dessas pessoas, né?
Que legal, né? Muito legal. E o filme estreou agora, então, muito apropriadamente no Festival de Canoas, né? Passou no Capitólio ali. E ele já tem um roteiro de exibição? Como é que é a perspectiva? Já tá no YouTube? Como é que as pessoas podem acessar? Então, é uma produção, assim, foi contemplada na Lei Paulo Gustavo, através do edital municipal ali. Então, por mais que tenha o seu recurso, é uma produção bem independente, assim, porque o filme ele estreou no sábado, eu fui acabar o filme na quinta. Aí ele passou no sábado, eu fui mexer ele até a exibição no Capitólio. Então agora que eu tô... Tá em processo ainda. Não, agora deixa ele quieto lá. Deixa ele quieto, agora só tô escrevendo em festival de cinema, assim, mas acho que a tradição que se tem, né, é tu ter o filme ali um tempão antes pronto, tu bota no festival de cinema e estreia lá, mas... E tinha essa relação, porque o festival de cinema de Canoas, ele também é fruto de política pública, então acho que fazia muito sentido estrear o filme em Canoas. A gente teve uma sessão... Todo sentido, né? A gente teve uma sessão lotada, assim, o Teatro do Sesc, ele tem uma capacidade de 300 lugares, a gente lotou a sessão. Que legal. Então, tipo... Acho que é simbólico esse filme que encerra uma trilogia, e aí também tem toda uma galera que te acompanha, assim, acho que é bonito estrear na cidade pra Muito galera bonito, ver, assim, muito né? Legal. Então agora ele tá aí rodando, a gente já exibiu também no Instituto Federal em Canoas, na terça a gente vai exibir também em Alvorada, no Instituto Federal, assim, então a gente tá tentando uma carreira oficial em festival de cinema, né? Botando aí em todos os lugares que a gente gostaria de passar, mas também a gente tem incentivo, assim, daí uma coisa que eu falo é que filme Nas é pra... escolas, né? Isso, uma coisa que eu falo é que filme é pra ser visto, né? Então acho que se é um filme local, assim, que tem esse apego a uma história local, eu adoraria que fazer um circuito local, assim, porque acho que faz sentido, porque acho que era uma referência que eu tive na música, mas não tive no cinema, não tive no conhecimento da história. Por exemplo, eu fui conhecer a história da Praça do Avião muito tempo depois, assim, né? Já terminado o curso de jornalismo, por exemplo. Então acho que também faz muito sentido circular o filme por esses espaços de formação, assim. Então a gente também tá nessa batalha a gente já tem algumas escolas parceiras, assim, que a gente já exibiu outros projetos, né? E, enfim, a gente tá exibindo o filme por aí. Que os 2 primeiros filmes da trilogia estão no YouTube, né? Os 2 estão no YouTube já. E esse vai entrar também? Esse acho que daqui uns 2 anos pra eu liberar. Ah, tem um tempinho. Mas, assim, quem mora longe e não vai poder pegar uma sessão... Pode mandar um salve aí pra pedir um link privado, né? Através do... Então, isso é importante, porque a gente tá conversando sobre o filme. Eu garanto, assim, que quem tá escutando ficou com vontade de assistir, né? Aí é no Instagram? Como é que faz esse contato? Pode me procurar ali pelo Instagram, o Wender Zanon, ou mandar também um salve ali no Instagram do filme, né? Um filme de BR. Pede um link ali, né? Se não espalhar, acho que é isso. Acho que a obra tem que ser vista, né? Fica cá entre nós. Mas acho que é isso. Acho que tem que ser visto, assim... Se espalhar também, né? Tipo, se cair na pirataria. Mas, pô, que legal, né? Acho que é isso, assim, tipo, porque essa produção é com esse apego, né? De promover uma história local, enfim, acho que quanto mais gente ficar sabendo também é melhor. Que legal. E, bom, tu tem o teu lado de roqueiro também, né? Quais são as bandas que tu participa? Eu também, então, desde cedo, assim, me envolvi com a música, fui tocar também, né? Então, hoje em dia eu toco na Paquetá, que ela tá numa licença paternidade, assim, né? Então, ela tá ali, existe. Como assim? O pessoal teve filhos, né? E aí ter filho e ter banda não dá pra conciliar, porque banda não rende grana, né? E aí pra tu manter ativo não dá pra cobrar. Que instrumento que tu toca? Eu toco baixo na Paquetá, também toco na Mal dos Trópicos, que é uma banda instrumental. Paquetá também é uma banda de surf music instrumental, Mal dos Trópicos também é instrumental, mas vai pra uma outra linha. Também toco na Assombroso Mundo da Natureza, que daí é uma banda bem do cinema também, porque todo mundo acaba trampando com audiovisual na banda, né? E então são essas bandas que estão nativas aí. Ah, que legal. Wender Zanon, documentarista, cineasta, músico, um canoense acima de tudo, né? Muito legal, assim, fazer o trabalho voltado para o teu universo mais próximo, né? E tenho certeza que quem escutou essa entrevista aqui é uma linguagem universal, né? Tá falando, assim, de uma cidade da grande Porto Alegre, mas por tudo que tu falou, certamente são experiências comuns, que comprova aquela velha ideia de, né, que quanto mais a gente se volta para as coisas locais, mais chance a gente tem de falar para um número maior de pessoas, né? Porque, no fundo, a gente tá falando de uma experiência humana, né? Sim, e acho que tem... exatamente, acho muito bem pontuado, assim, né? Acho que tem essa vontade, né, de falar dessas experiências, porque também acho que é muito
cômodo e fácil, porque a gente acaba vindo para Porto Alegre e tu tem uma grande mídia que fala do cenário cultural de Porto Alegre, mas às vezes tu tá ali no teu bairro ou na tua cidade, tu vivencia tantas coisas importantes que às vezes não tem uma cobertura, ou a cobertura que tu acha que deveria ter, mas elas são importantes para muitas pessoas, né? Então acho que é muito de dar esse valor, assim, né? E reconhecer esses agentes culturais que vivem por ali, assim, né? Então, acho que na minha formação isso foi muito importante, assim, de cair com essa galera da música e, tipo, tu vai ver um show, daí logo depois tu tá organizando, tomando decisões, assim. E isso me impactou muito, assim, e também impactou minha família, assim, por exemplo, porque também essas trocas culturais que tu tem, né? Eu lembro que volta e meia, assim, minha mãe fala, né? Tipo assim, aquela vez veio uns chilenos aqui, eu não entendia nada do que eles falavam, né? Eu recebi uma banda do Chile, eles ficaram lá em casa, assim, ficaram uns 3, 4 dias lá em casa. E, tipo assim, minha família teve um contato com uma galera que não teria, abriu uma né? perspectiva. Abriu uma assim, perspectiva, que de outro assim. modo não jamais aconteceria, não teria esse tipo de acesso, né? Então eu acho que são várias experiências grandes e pequenas, né? Mas que valem a pena, assim, né? Acho que é bonito que essas coisas continuem existindo, né? Que a gente possa ter uma cena cultural forte em Porto Alegre, mas que a gente também possa ter essa cena, esses espaços, assim, Aí a né? palavra que tu usou, descentralizar a cultura, né? Acho que no mundo justo e ideal, acho que seria meio isso, assim. Acho que todo bairro ter o seu cinema, ter o seu lugar de show, né? Enfim, acho que tem muitas potências a serem incentivadas ali, muitas potências também que acabam se perdendo nessa falta de oportunidades, visibilidade, né? E visibilidades também, acesso. né? Legal. Wender Zanon, obrigado pela participação aqui no podcast do Rua da Margem. E a gente volta aí a qualquer momento aqui no canal Adjuntos. Até já. Adjuntos, a gente pode mais.